podcast Nave Espacial, leituras de Paulo Freire, capítulo 1, Pedagogia dos Oprimidos, justificativa da pedagogia do oprimido, com Fabiano Goulart e Douglas Benites. Leitura comentada. Reconhecemos a amplitude do tema que nos propomos tratar neste ensaio, com o qual pretendemos, em certo aspecto, aprofundar alguns pontos discutidos em nosso trabalho anterior, a educação como prática da liberdade. Daí que o consideremos como mera introdução, como simples aproximação a assunto que nos parece de importância fundamental. Mais uma vez, os homens, desafiados pela dramaticidade da hora atual, se propõem a si mesmo como problema. Descobrem que pouco sabem de si, de seu posto no cosmos, e se inquietam por saber mais. Estará, aliás, no reconhecimento do seu pouco saber de si, uma das razões desta procura. Ao se instalarem na quase, senão trágica descoberta do seu pouco saber de si, se fazem problema a eles mesmos, indagam, respondem, e suas respostas os levam a novas perguntas. O problema de sua humanização, apesar de sempre dever haver sido, de um ponto de vista axiológico, o seu problema central, assume hoje caráter de preocupação iniludível. Os movimentos de rebelião, sobretudo de jovens no mundo atual, que necessariamente revelam peculiaridades dos espaços onde se dão, manifestam em sua profundidade esta preocupação em torno do homem e dos homens como seres no mundo e com o mundo, no torno do que e de como estão sendo, em torno do que e de como estão sendo, ao questionarem a civilização do consumo, ao denunciarem as burocracias de todos os matizes, ao exigirem a transformação das universidades, de que resultem, de um lado, o desaparecimento da rigidez nas relações professor-aluno, de outro lado, a inserção delas na realidade, ao proporem a transformação da realidade, mesmo para que as universidades possam renovar-se, ao rechaçarem velhas ordens e instituições estabelecidas, buscando a afirmação dos homens como sujeitos de decisão. Todos estes movimentos refletem o sentido mais antropológico do que antropocêntrico de nossa época. Isso era uma nota de rodapé. Agora vamos voltar para o texto aqui. Constatar esta preocupação implica indiscutivelmente reconhecer a desumanização, não apenas como viabilidade ontológica, mas como realidade histórica. É também, e talvez sobretudo a partir desta dolorosa constatação, que os homens se perguntam sobre outra viabilidade, a de sua humanização. Ambas, na raiz de uma inconclusão, os escrevem num permanente movimento de busca, humanização e desumanização dentro da história, num contexto real, concreto, objetivo, são possibilidades dos homens como seres inconclusos e conscientes de sua inconclusão. Mas
Se ambas possibilidades, só a primeira nos parece ser o que chamamos de vocação dos homens, que é a humanização, vocação negada, mas também afirmada na própria negação, vocação negada na injustiça, na exploração, na opressão, na violência dos opressores, mas afirmada no anseio de liberdade, de justiça, de luta dos oprimidos pela recuperação de sua humanidade roubada. A desumanização, que não se verifica apenas nos que têm sua humanidade roubada, mas também, ainda de que forma diferente, nos que a roubam, e é distorção da vocação de ser mais. É distorção possível na história, mas não vocação histórica. Na verdade, se admitíssemos que a desumanização é a vocação histórica dos homens, nada mais teríamos que fazer a não ser adotar uma atitude cínica ou de total desespero. A luta pela humanização, pelo trabalho livre, pela desalienação, pela afirmação dos homens como pessoas, como seres para si, não teria significação. Isso eu diria, por exemplo, é o cara que é pobre e ele não se indignar com o preço que tá a carne, ele não se indignar com o preço que tá a gasolina, ele não se indignar com o preço que tá tudo. E eu digo o pobre, a questão do povo, né? Da comunidade. Porque todo esse processo que o Paulo Freire citou aí, da inquietação, me vem à cabeça a seguinte imagem, como se fosse um monte de bolinhas e lá no meio, uma bem pequenininha se inquietou e começou a brilhar, até que humanizou, né? Então é a partir da inquietação de um para com todos é que acontece a revolução, a libertação. Sim. A humanidade é um movimento de luz dos seres humanos, o qual mostra a beleza do bem. A humanidade é a luz que mostra a beleza do bem. O amor, né? O amor. Então, voltando ali, a luta pela humanização, pelo trabalho livre, pela desalienação, pela afirmação dos homens como pessoas, como seres para si, não teria significação. Esta somente é possível porque a desumanização, mesmo que um fato concreto na história, não é, porém, destino dado, mas resultado de uma ordem injusta que gera a violência dos opressores a esta o ser menos. Ele falou ali do ser mais e do ser menos. Ser mais como evolução. Isso. E ser menos como desumanização. A contradição, opressores e oprimidos, sua superação. Subtítulo. Vamos ao texto. A violência dos opressores os faz também desumanizados. Não instaura uma outra vocação, a do ser menos. Como distorção do ser mais, o ser menos leva os oprimidos cedo ou tarde a lutar contra quem os fez menos. E essa luta somente tem sentido quando os oprimidos, ao buscarem recuperar sua humanidade, que é uma forma de criá-la, não se sentem idealisticamente opressores, nem se tornem de fato opressores dos opressores, mas restauradores da humanidade em ambos,
E aí está a grande tarefa humanística e histórica dos oprimidos: libertar-se a si e aos opressores. Eu até vou grifar, cadê minha caneta? Não tem uma caneta aí? Olha de vermelho aqui. Esta. Onde é que eu tô? Violenta razão do poder. Está, olha só, está aí a tarefa humanista e histórica dos oprimidos: libertar-se a si mesmo e aos opressores. Tarefa histórica. Então, estes que oprimem, exploram e violentam em razão de seu poder, não podem ter neste poder a força da libertação dos oprimidos, nem da de si mesmos. Só o poder que nasça da debilidade dos oprimidos será suficientemente forte para libertar a ambos. Só o poder que nasce da debilidade, o poder que vem da fraqueza. O poder mais forte que existe é o poder que vem da fraqueza. Porque esse, né, ele está subindo. Não é o poder que vem do forte sobre o fraco, mas é o poder que sai do fraco para o forte. Por isso é que o poder dos opressores, quando se pretende amenizar ante a debilidade dos oprimidos, não apenas quase sempre se expressa em falsa generosidade, como jamais a ultrapassa. Os opressores, falsamente generosos, têm necessidade para que a sua generosidade continue tendo oportunidade de realizar-se. Da permanência da injustiça. A ordem social injusta é a fonte geradora permanente desta generosidade que se nutre da morte, do desalento e da miséria. Daí o desespero desta generosidade, entre aspas, diante de qualquer ameaça, embora tênue à sua frente. Não pode jamais entender esta, entre aspas, generosidade, que a verdadeira generosidade está em lutar para que desapareçam as razões que ali alimentam o falso amor. Vou botar aqui: a verdadeira generosidade está em lutar para que desapareçam as razões que ali alimentam o falso amor, a falsa caridade, da qual decorre a mão estendida do demitido da vida, medroso e inseguro, esmagado e vencido. O silêncio dos covardes. O silêncio dos covardes. Mão estendida e trêmula dos esfarrapados do mundo, dos condenados da terra. A grande generosidade está em lutar para que cada vez mais estas mãos, sejam de homens ou de povos, se estendam menos em gesto de súplica, súplica de humildes a poderosos, e se vão fazendo cada vez mais mãos humanas que trabalham e transformam o mundo. Mãos humanas que trabalham e transformam o mundo. Este ensinamento e este aprendizado tem de partir, porém, dos condenados da terra, dos oprimidos, dos esfarrapados do mundo e dos que com eles realmente se solidarizem com eles realmente, e dos que com eles realmente se solidarizem. É daí que veio o termo aquele, né? Conhecereis a solidariedade, e a solidariedade vos libertará. Lutando pela restauração da sua humanidade, estarão, sejam homens ou povos,
tentando a restauração da generosidade verdadeira. Bah. Quem melhor que os oprimidos se encontrará preparado para entender o significado terrível de uma sociedade opressora? De que vale consolar o pobre se tu olha só. Aqui tem uma passagem ali que eu não estou achando onde é que é, mas é uma nota de rodapé aqui que diz assim: talvez dê esmolas, mas de onde as tiras, senão de tuas rapinas cruéis, do sofrimento das lágrimas, dos suspiros? Se o pobre soubesse de onde vem o teu óbolo, ele o recusaria porque teria a impressão de morder a carne de seus irmãos e de sugar o sangue de seu próximo. Ele te diria estas palavras corajosas: não sacies a minha sede com a lágrima de meus irmãos. Não deis ao pobre o pão endurecido com o soluço de meus companheiros de miséria. Devolva a teu semelhante aquilo que reclamaste, e eu te darei muito grato. De que vale consolar a pobreza? De que vale consolar um pobre se tu fazes outros 100? São Gregório de Nissa, 330-395 depois de Cristo, falando isso no sermão contra os usurários. De que vale consolar um pobre se tu faz outros 100? É a migalha dos poderosos. Quem sentirá melhor que eles os efeitos da opressão? Quem mais que eles para ir compreendendo a necessidade de libertação? Libertação a que não chegarão pelo acaso, mas pela praxe de sua busca, pelo conhecimento e reconhecimento da necessidade de lutar por ela. Olha aí, ó. A libertação se faz... E as praxes. A praxes as práticas. E raciocínio. Então, libertação a que não chegarão pelo acaso, mas pela praxe de sua busca. Luta que, pela finalidade que lhe derem os oprimidos, será um ato de amor com o qual se oporão ao desamor contido na violência dos opressores, até mesmo quando esta se revista de falsa generosidade referida. Aqui é o cristianismo pegando. Amor. Vamos lá. A nossa preocupação neste trabalho é apenas apresentar alguns aspectos do que nos parece constituir o que vimos chamado de pedagogia do oprimido. Aquela que tem de ser forjada com ele e não para ele. Forjada com ele e não para ele. Enquanto homens ou povos na luta incessante de recuperação de sua humanidade, então, a luta não para ele, mas a luta dele enquanto homens ou povos na luta incessante pela recuperação da humanidade. O oprimido luta pela recuperação da sua humanidade. Isso negada. Isso porque somente os oprimidos, e Paulo Freire deixa isso bem claro, são capazes de libertar os opressores. Exatamente. Somente tem que partir dos oprimidos
Porque a força que vem da pobreza e da fraqueza é sempre superior à força que desce da riqueza e da nobreza. A nossa preocupação nesse trabalho é apenas apresentar alguns aspectos do que parece constituir o que vimos chamando de pedagogia do oprimido, aquela que tem de ser forjada com ele, não para ele, enquanto homens ou povos na luta incessante de recuperação de sua humanidade. Pedagogia que faça da opressão e de suas causas objeto da reflexão dos oprimidos, de que resultará o seu engajamento necessário na luta por sua libertação. Olha só, quando tu começa a estudar essa pedagogia, né, as causas e objetos viram um objeto de reflexão dos oprimidos que resultará no seu engajamento necessário para a luta e por sua libertação. A gente lendo isso aqui, a gente está alimentando o engajamento da luta e da libertação. Nós estamos trazendo a vida Paulo Freire. É como Sim. se ele estivesse aqui neste momento. Né? Isso aí. É como se ele estivesse aqui e, tipo, sentadinho, assim, imagina nós sentada, o Fabiano está numa cadeira, eu no sofá, e no telhado, assim, um pouco acima, assim, tá Paulo Freire bem sentadão, de boa, assim, curtindo nós, lendo o livro dele. Sim. E fazendo essa leitura, assim, ele dando várias ideias, ele assoprando uns pensamentos. Vai, é canal. É isso que eu tô idealizando, sabe? Sim. Nesse momento. Eu já falei que ele tá aí. Se ele não tiver aí, tá nos cupicha. O grande problema está em como poderão os oprimidos que hospedam o opressor em si participar da elaboração como seres duplos inautênticos da pedagogia de sua libertação. Somente na medida em que se descubram hospedeiros do opressor, poderão contribuir para o partejamento de sua pedagogia libertadora. Enquanto vivam a dualidade na qual ser é parecer e parecer é parecer com o opressor, esse aqui é muito bala, essa palavra aqui. Que ser é parecer e parecer é parecer com o opressor. É o capataz. É o capataz. É o capataz. É o capitão do mato. É esse. É impossível fazer. É o pobre de direita. É o pobre de direita. O pobre de direita. Puta, o pobre de direita é isso mesmo. É o oprimido. Pobre de direita. O oprimido, pobre de direita. Não precisa falar mais nada. Enquanto vivam a dualidade, tá? A pedagogia do oprimido, que não pode ser elaborada pelos opressores, é um dos instrumentos para esta descoberta crítica, a dos oprimidos por si mesmos e a dos opressores pelos oprimidos, como manifestação da desumanização. Há algo, porém, a considerar nesta descoberta, que está diretamente ligada à pedagogia libertadora, e que quase sempre, num primeiro momento deste descobrimento, os oprimidos, em vez de buscar a libertação na luta e por ela tendem a ser opressores também, ou subopressores, a estrutura de seu pensar se encontra condicionada pela contradição vivida na situação concreta existencial em que se formam. O seu ideal é realmente ser homens, mas para eles ser homens na contradição em que sempre estiveram e cuja superação não lhes está clara é ser opressores. Não, esse opressores aqui. Ser homens para aquele indivíduo que viveu sua vida inteira inserido na contradição opressor e oprimido,
ser homem para ele é ser opressor. Porque é o único exemplo que ele tem. E qual seria o exemplo, assim, exemplo popularmente falando, no tempo de hoje? Transferiria... Hoje seria ser opressor ou ser agente do ser para si, que o levará a ser mais, e sendo mais, ele encontra a humanidade. Entende? O destino do homem é ser mais. O que é ser mais para ti? Ser livre. Ser mais é uma dinâmica. Ser mais é uma dinâmica. Não é uma coisa parada. Ser mais o que é ser mais? É uma dinâmica revolucionária que te leva a evoluir todos os dias. Ser livre. Evoluir é um sinal de liberdade. Ser livre não é ser livre é fazer-se livre. Isso. Estar livre. Estar livre. Não é ser livre, é estar livre. Porque o ser não é livre. O ser, na verdade, em si não é nada. Porque a pedagogia do oprimido é do oprimido. Não para o oprimido. Né? Isso quer dizer que é o quê? Ela é feita pelo oprimido. Ela é executada pelo oprimido. E ela é também dita como a pedagogia libertadora. Quer dizer que essa pedagogia, ela vai te libertar. Sim. Ela vai te libertar. Porém, estar livre é o momento após. Né? Estar sempre livre. Construir-se livre. Fazer-se livre. Teria que... Um ser mais. Bah. E quase sempre, no primeiro momento desse descobrimento, os oprimidos, em vez de buscar a libertação na luta e por ela, tendem a ser opressores também, tá? Ali já tinha lido, né? A estrutura de seu pensar se encontra condicionada pela contradição vivida na situação concreta e essencial em que se formam. O seu ideal é realmente ser homens, mas para eles ser homens na contradição em que se... Isso decorre, como analisaremos mais adiante, com mais vigor, do fato de que, em certo momento de sua experiência existencial, os oprimidos assumem uma postura que chamamos de aderência ao opressor. Nesta circunstância, não chegam a admirá-lo, o que os levaria a objetivá-los, a descobri-lo fora de si. Ao fazermos esta afirmação, queremos dizer que os oprimidos, neste caso, não se sabiam oprimidos. O seu conhecimento de si mesmos como oprimidos se encontra, contudo, prejudicado pela imersão em que se acham na realidade opressora. Reconhecendo-se a este nível, contrários ao outro, não significa ainda lutar pela superação da contradição. Daí esta quase aberração, um dos polos da contradição pretendendo não a libertação, mas a identificação com o seu contrário. O homem novo, em tal caso, para os oprimidos, não é o homem a nascer da superação da contradição opressor e oprimido, mas com a transformação da velha situação concreta opressora que cede seu lugar a uma nova de libertação. Para eles, o novo homem são eles mesmos tornando-se opressores de outros. Muito bem, então estamos encerrando a nossa primeira meia hora de leitura da Pedagogia do Oprimido, de
Paulo Freire. Estamos aqui com Douglas Benites nos comentários e Fabiano Goulart, da nave espacial direto para as galáxias. Tem alguma coisa para dizer, Douglas, antes de encerrarmos? Agradecer a todos que nos ouviram até aqui. Dizer que a nave espacial está nesse momento com esse projeto de abdição ao Paulo Freire e tentar fazer o máximo possível todas as pessoas entendam o que ele queria dizer, o que ele pensava, e pedir também, se alguém tem algum comentário, deixa o comentário aí, deixa o seu comentário, se você puder curtir, dar o seu like, também compartilhar com o maior número de pessoas também, se você entendeu, né? Se você escutou até aqui é porque você entendeu, e se você entendeu e acha que isso é bom, é algo que deve ser compartilhado, por favor, o faça, estará ajudando o maior número de pessoas no saberem Paulo Freire ou conhecerem um pouco de Paulo Freire. É isso aí, então Naves